Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado. Muito bom dia a todos. Antes de mais, Sra. Ministra, muito bons olhos a vejam, porque finalmente temo-la na Comissão de Saúde. É certo que foi preciso juntar a Comissão de Finanças para poder ter a sua presença, o que poderíamos ser levados a pensar que as finanças mandam na saúde, mas pelo menos temo-la cá hoje. Sobre o orçamento que a Sra. Ministra nos apresenta, a Sra. Ministra acabou de nos dizer que a saúde é uma prioridade. E, de facto, é natural que o diga, porque, como ficou claro na interpelação ao Governo sobre saúde que realizamos em novembro, a saúde, e em particular o Serviço Nacional de Saúde, estão em situação muito complicada, estão muito degradados, muito pior do que estavam quando o anterior Governo Socialista tomou posse em 2015, nomeadamente em termos orçamentais. O nível de suborçamentação no SNS atingiu em 2018 e 2019 níveis nunca vistos. E por isso é natural que a Sra. Ministra e o Governo declarassem a saúde uma prioridade. O problema é que essa declaração, como aliás a Sra. Ministra implicitamente acaba de referir, é uma declaração que não tem fundamento do ponto de vista daquilo que significa ser uma prioridade. Porque ser uma prioridade significa que está à frente do resto. E se a saúde é uma prioridade orçamental, deveria significar que a saúde tinha uma parcela do orçamento maior do que as outras áreas. Ora, como a Sra. Ministra bem sabe, não é esse o caso, porque a despesa do Programa da Saúde aumenta apenas 2,8%, quando a despesa primária total cresce quase 5%, e, portanto, a parte da despesa primária que vai para a saúde acaba por diminuir de 12,9% para 12,6%. E, portanto, dizer que a saúde é uma prioridade quando, no momento de distribuir os recursos, a parte que vai para a saúde acaba por diminuir, é uma ilusão. Esta é a primeira característica que eu chamaria a atenção deste orçamento, é que este orçamento é uma ilusão porque pretende disfarçar, ou melhor, já não pretende disfarçar os problemas, porque felizmente isso é um aspecto positivo, reconhece que os problemas existem, mas pretende argumentar que está a começar a resolvê-los, quando na realidade nada faz de substantivo para que isso aconteça. E esse é o segundo aspecto, ou a consequência disso é o segundo aspecto que eu queria salientar, é que este orçamento é um orçamento que não tem os recursos suficientes para evitar a contínua degradação, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde. De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a despesa corrente do SNS irá aumentar 400 milhões de euros, que corresponde a 3,9% em 2020. Mesmo que esse valor fosse realista, e não é, como eu demonstrarei mais à frente, esse aumento de despesa seria inferior ao aumento de despesa dos últimos 4 anos. E, portanto, se nós tivermos 4 anos em que, perante todos, é óbvio que o SNS se degradou com aumentos de despesa desta natureza, com um aumento de despesa ligeiramente inferior, só podemos esperar que a degradação vá continuar em 2020, como aconteceu até aqui. Não é necessariamente assim, poderia não ser assim, podia ser diferente se houvesse ganhos de eficiência substantivos em 2020, e, portanto, podíamos ter melhores serviços sem necessariamente ter mais despesa. Acontece, no entanto, que melhor serviço e melhor gestão ou mais eficiência não é uma característica da gestão socialista do Serviço Nacional de Saúde, como os números que a Sra. Ministra nos trouxe demonstram. A Sra. Ministra referiu que a despesa total do SNS entre 2015 e 2019 aumentou 1.600 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 18%. 18%, com uma inflação acumulada que não chega aos 4%, corresponde a um aumento real de recursos para o SNS, recursos financeiros para o SNS, de 14%.
O que é que o relatório do Orçamento de Estado nos diz sobre os efeitos desse aumento de despesa em termos de acesso dos utentes a cuidados de saúde? E eu vou usar apenas os números que estão no relatório, não andei a escolher indicadores, são aqueles que estão no relatório que o Governo escolheu trazer. Aumento de consultas médicas nos cuidados de saúde primários, 3,2%. Aumento de consultas médicas hospitalares, 3,3%. Aumento de urgências, 3,9%. Ou seja, a produção aumenta menos de 4% em todas as áreas escolhidas pelo Governo. E estas foram as escolhidas, porque há outras que ainda é pior. Quando a despesa aumentou 14% em termos reais. Há aqui uma desproporção entre o dinheiro que é tirado para cima do SNS e os resultados em termos daquilo que interessa para os portugueses, que é a melhoria dos cuidados de saúde. E essa desproporção é a medida da ineficiência da gestão do Governo Socialista anterior. O Governo Socialista tirou o dinheiro para cima do SNS, mas não resolveu os problemas, como, infelizmente, os portugueses sentem todos os dias quando têm que usar o Serviço Nacional de Saúde. Para 2020 haverá uma série de novas medidas, apresentou-as a Sra. Ministra, há outras que estão no relatório. Não temos tempo para discutir uma a uma, mas duvido muito do seu impacto real, mas eu queria chamar a atenção para outras medidas que não citou e que vão agravar a ineficiência do sistema. Em primeiro lugar, o facto de, nas grandes opções do plano, o Governo assumir o compromisso de não fazer nenhuma nova parceria pública ou privada na gestão clínica de um estabelecimento onde ela não existe. Ora, o que é que isso significa? Significa, por exemplo, que enquanto o Hospital de Braga custou ao SNS 186 milhões de euros em 2018, quando era gerido em regime de PPP, em 2020 a previsão do Governo, e é meramente uma previsão, mas a previsão do Governo é uma despesa de 218 milhões de euros. Mais 33 milhões de euros em 2 anos, com a passagem da gestão privada para a gestão pública. Ora, esse é um exemplo de como as opções ideológicas dos governos de esquerda levam a um desperdício de recursos e levam à tal desproporção entre o aumento de despesa de 14% e o aumento de produção de 3%. É essa desproporção que se vai agravar em 2020. Finalmente, uma vez que o tempo já não é muito, este orçamento é um orçamento que não é credível. Como eu já referi, o aumento de despesa previsto para o SNS não é sustentado nas transferências que estão previstas nos mapas que foram votados na passada sexta-feira. Para que a suborçamentação do SNS desapareça, como é o objetivo do Governo. Para concluir, Sr. Deputado. Só rapidamente, Sr. Presidente. A suborçamentação em 2019 foram 800 milhões de euros, aliás, mais do que eu tinha dito na quinta-feira. 800 milhões de euros para 940 são 140 milhões. O aumento de despesa que é possível realizar é de 1,3%. 1,3% não serve para nada, Sr. Ministro. E, portanto, Sra. Ministra, este orçamento é um orçamento que não satisfaz as necessidades dos portugueses e que, por isso, é que o PSD votou contra.